Iniciou, vamos lá. Nós vamos ver hoje o nosso tópico do relatório de estágio sobre informações gerais da organização. Nós temos esse tópico aí no relatório, nosso relatório de estágio, e aí uma das orientações que vem junto com o relatório é: escreva um breve histórico da empresa. E isso é fácil de entender, é meio óbvio, só que às vezes a gente se pergunta, histórico, como vai ser esse histórico, de que maneira nós vamos fazer isso? Então, o que dá para você fazer é buscar conversar com as pessoas durante o estágio para saber se aquela instituição que você está fazendo o estágio tem alguma informação já registrada, guardada, alguma página na internet que possua o histórico da empresa. Se não tiver, você pode tentar construir algo, pelo menos tentar levantar as informações que tiver na instituição para contar um pouco sobre ela. Uma outra orientação que temos é: mencione a quantidade de funcionários, os turnos de trabalho e o funcionamento da empresa. Então você vai dizer: a empresa trabalha no turno matutino, no turno noturno ou no turno vespertino, a depender de cada instituição, dizer o horário que a empresa está aberta, o horário que fecha. É algo que é interessante estar disponível no relatório. Uma outra orientação é você fazer um comentário. Comente como é o funcionamento da empresa. Quando o cliente chega no estabelecimento, como é que o cliente é orientado, induzido, conduzido, quais as etapas que esse cliente passa, do atendimento inicial até a saída do cliente do estabelecimento. Você pode orientar se tem alguma estratégia de pós-venda, se tem alguma estratégia de fazer propagandas e anúncio que vem antes da venda para atrair os clientes, como também no aspecto administrativo do estabelecimento. Quais são os setores, como é que funciona. Então tá aqui, como é que a empresa, como é que a instituição trabalha no seu dia a dia. Você vai trazer o máximo de detalhes possível, mas detalhes de funcionamento, e não de coisas particulares, de fatos que às vezes têm acontecido, de coisas de rotina. Você vai desenhar, indicar como é que um estabelecimento funciona. Por exemplo, se você fosse descrever como seria um posto de gasolina, a pessoa que lê o texto dá para entender como é que funciona, e você vai explicar mais ou menos isso. Se fôssemos indicar como é o funcionamento de uma farmácia no seu dia a dia, aí o tipo de trabalho da farmácia é diferente de um posto de gasolina, e assim vai. Então, como é a dinâmica de trabalho? A dinâmica de trabalho são coisas que acontecem ali no dia a dia da empresa, que a gente normalmente faz de forma de pessoas. Por exemplo, tem as regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas as pessoas aprendem que é melhor fazer tal coisa, depois fazer outra. É muito alegre a rotina, é muito triste, é muito deprimido. E aí sim, tem várias questões que vai aparecendo na perspectiva de trabalho, que você pode ir trazendo nesse seu tópico de relatório. Uma outra orientação é: comente os serviços. Então você vai dispor de comentários. Você menciona o serviço que é feito ali e você comenta. Comenta não com uma visão pessoal sua de vida, mas interessante que você comente quanto ao ponto de vista da área que você está fazendo o seu estágio. Então, se você faz estágio de ADM, comente o funcionamento administrativo, algo que às vezes a gente estuda na teoria e que seria interessante ter na prática, ou o contrário, algo que é feito na prática, mas que você não observou na teoria. Então você vai comentar do ponto de vista diário, do ponto de vista daquilo que você está fazendo. Como também logística. Se você é da área de logística, você percebe no estágio que o funcionamento lá é de tal jeito e tal jeito. Aí você traz alguns comentários que possivelmente seria melhor do ponto de vista da logística se fosse feito de tal maneira. Então, comente os serviços que são oferecidos pela empresa e o ramo. O ramo que atua, se você puder conseguir também, você pode pesquisar sobre o ramo
E aí você consegue construir uma contextualização de mercado e você consegue esclarecer melhor o posicionamento dessa instituição que você fez estágio em relação ao mercado. Aí você traz como é esse ramo em outras cidades, em outros lugares, em outros estados, e como é que acontece esse ramo na cidade em que essa empresa está inserida, essa instituição está inserida. Então, são coisas que você vai tentar construir. Isso possibilita que seu texto aumente um pouquinho de tamanho, tenha um volume considerável. Então, não falta coisas para você construir. Muitos alunos só escrevem 2, 3 linhas, escrevam mais, no mínimo uma lauda em cada tópico. Outra orientação, escreva outras informações que chamou a sua atenção. Aqui, escreva outras informações que considerar ser relevantes sobre a empresa. Você vai contribuir com alguma coisa. Algo que talvez suas orientações não foram suficientes, mas você considera interessante, então, trazer para esse seu relatório. A orientação mínima que segue no relatório normalmente é essa. Se isso for suficiente para você construir seu relatório, você faz e tranquilo, tudo fica bem. Nós vamos ler agora um texto que tem mais informações detalhadas. Vamos conferir aqui se está gravando. Sim, está gravando. E aqui eu trouxe um texto para que a gente consiga elencar vários elementos. Aí não significa que você tem que aproveitar tudo que está aqui. Como eu sempre digo nas aulas, você vai construir o seu texto, então tente buscar as coisas que você tem mais facilidade e comece a construir seu texto. Se não for suficiente, você vai buscando mais coisas. Então escolha algo do que está aqui para você fazer. Se você não conseguir um ou outro, não tem problema, não é uma via de regra que você dê conta de tudo. É interessante que você traga coisas interessantes. Então, não é para você fazer tudo, é fazer aquilo que é possível. Não precisa ser algo mínimo, muito pouco, mas algo que tenha próximo de sua personalidade, próximo daquilo que você quer e que você consegue fazer. Então, nós vamos tentar. Vamos ler esse nosso texto. Informações gerais sobre a organização. O que é, aqui onde estamos, o que é o histórico, então, de uma empresa? Então, nós vamos começar falando da organização, dizendo sobre seu histórico. O histórico de uma empresa é aquilo que nós conseguimos ver em muitos sites por aí. Quem somos? Vários sites que você procura sobre empresa tem isso. Quem somos? Vários sites servem, então, para o público de relacionamento da empresa, para você indicar como o negócio nasceu. Quais são as soluções que a instituição oferece? É aqui que você vai dizer. Como a empresa, a instituição, se posiciona no mercado? Quais são seus objetivos, os objetivos da instituição? Quais são os valores da instituição? Quais foram as conquistas que a instituição teve? E qual é o seu papel no aspecto social? Então, aqui são outros elementos. Você consegue fazer isso? Ótimo. Comece a construir e faz. Então, você pode elaborar um histórico trazendo essas informações. A empresa, se não tiver por escrito, você encontra, você pode construir quais os valores que a empresa, a instituição preza. Você escreve. Quais as conquistas que essa instituição já realizou? Como ela está inserida socialmente? Como surgiu esse negócio? Como foi que ele surgiu? Então você vai buscar tentar trabalhar isso. Como foi que o negócio surgiu? Vamos continuar nossa leitura. É importante ressaltarmos que todas as empresas têm as suas próprias trajetórias, então é algo como uma pessoa. Cada pessoa tem sua história, cada instituição tem sua trajetória. E é, então, justamente esse ponto que vai ser valorizado de forma narrativa. Então, vamos construir uma narrativa que seja envolvente. Como seria isso envolvente? Algo atrativo para as pessoas conseguirem ler
ouvir, ficar sabendo. Não é para escrever uma novela, não é para escrever um monte de fantasia. É algo de uma forma que seja interessante, algo que aproxime o público da instituição da marca da instituição. Então aqui é uma orientação de como a empresa vai construir o seu próprio histórico. Se você está fazendo estágio no estabelecimento que já tem o seu histórico, você pode usar, pedir para a instituição disponibilizar e você fazer uso. Se não, você pode construir e disponibilizar para a instituição um histórico que você construiu, que talvez ela se interesse nesse material, faça algumas atualizações e deixe disponível para que os clientes tenham acesso. Então temos aqui, dessa forma, vamos conseguir criar uma empatia de identificação, uma empatia e uma identificação da marca que a instituição tem, considerando então características fortes aliadas para conquistar coisas de mercado. Como é isso? Quando você consegue construir essa identificação de marca e valores, os clientes podem escolher o estabelecimento por fazê-los lembrar desses elementos. Às vezes o cliente fala assim, eu ia ali comprar tal coisa no estabelecimento tal, mas eu não sei por que eu prefiro tal outro estabelecimento. Não é porque esse estabelecimento tem valores que façam com que o cliente se identifique. Tem algo que aproxima o cliente da marca, aproxima o cliente daquele estabelecimento. Muitos alunos normalmente falam assim, é o atendimento. E sim, em alguns lugares, o atendimento costuma ser algo muito atrativo para os clientes. Então, tá aí algumas informações bastante interessantes para a gente construir nosso material. O que deve ser feito, então, no histórico, na nossa construção? No histórico de uma empresa, além de contar como o negócio surgiu, então podemos começar assim. Tem outra forma de nos orientar. Vamos fazer nosso histórico? Vamos. Vamos começar escrevendo como foi que a empresa surgiu, como foi que esse negócio surgiu, como começou, quais são as soluções que essa empresa oferece para seus clientes. Pensar um pouco e colocar isso por escrito. Quais são os diferenciais que essa empresa oferece? Um cliente, quando ele procura esse estabelecimento ou outro, ou ao invés de outro, o que é que esse tem de diferente com relação à concorrência que faz com que o cliente procure esse estabelecimento? Então é algo que podemos escrever. O diferencial do negócio é tal coisa. E aqui seguimos. Também podemos acrescentar. Então é interessante acrescentarmos no nosso texto pontos relevantes quanto aos clientes e o seu relacionamento. Não sei se vocês já viram, se não viram, visitem alguns sites, que alguns sites colocam qual a opinião de algum cliente. O cliente fala, eu gosto dessa empresa, já sou cliente há mais de 20 anos, há mais de 30, há mais de 5. E o que é que torna esse cliente fiel por tanto tempo? E aí aparecem coisas. Tem empresas que têm históricos de relacionamento entre a empresa e o cliente. Então, tendo a presença disso, é algo interessante para a gente colocar no nosso texto, colocar no nosso material. Nesse sentido, então, vamos buscar depoimentos dos clientes. Isso é a melhor forma de fazermos, colocar o depoimento do cliente para a gente não estar inventando coisa ou interpretando de forma errada. Pois dessa forma temos uma importante prova social. O que é a prova social? São as pessoas sociais falando daquele estabelecimento. Então se torna uma prova. É o que a gente chama de informação na fonte. Você pede para que o cliente faça seu depoimento. Aqui não precisa, no nosso caso, construir isso. Uma empresa construindo o histórico dela é que ela vai em busca dos clientes para que, se o cliente quiser, alguns clientes desejar, contribuir contando o seu relacionamento. Caso isso não seja possível, pode ser feito apenas menções. Já foi percebido, por exemplo, que alguns clientes manifestaram isso, isso e aquilo. Então a gente tenta manter a privacidade. Então percebemos que alguns clientes, pessoa 1, mencionou tal coisa
enquanto estava nas instalações do estabelecimento, algo que podemos acrescentar. Isso gera, então, essa prática gera uma autoridade com relação à empresa. É como se estivéssemos construindo algo que confirmasse que essa empresa possui mais habilidade, mais experiência, mais tempo de trabalho. Então, é uma pessoa, é uma entidade habilitada para lidar com aquele ramo de mercado. Vamos seguir. Vamos destacar também que toda organização, toda empresa tem como base objetivos a serem alcançados. Claro que sim, sempre temos objetivos para alcançar. Eles, então, podem ser condensados de algumas formas. Então, existe nas empresas, é algo muito comum, missão. Qual é a missão daquele estabelecimento? Você pode e deve mencionar no seu relatório. Qual a missão? Se não tiver, você pode construir, você pode pesquisar ou elaborar algo para essa instituição. Tendo, então, você coloca no seu relatório. O que é a missão? A missão é a razão de existência do negócio. E faz uma previsão. Então, a missão vai fazer uma previsão de conquistas futuras. Então, é como a gente vê em historinhas por aí mesmo. Olha, vamos fazer uma missão. Quando temos uma missão, a gente ainda não alcançamos aquele objetivo. Então, qual é a missão da empresa? Ser a número 1 em diferencial competitivo, ou ser a número 1 em oferecer produtos diferenciados, ou ser a melhor empresa de atendimento do ramo, qualquer coisa assim. Então, muitas empresas constroem a sua missão. Então, tendo como foco a maneira com que deseja que vou movimentar, que o público de relacionamento da companhia veja a empresa. Então é algo que está construído aí como visão, como missão. Vamos à visão. Visão. A visão traz uma perspectiva de futuro. Então tínhamos na missão algo que a gente já queria alcançar. A visão é uma perspectiva de como vamos ser lá na frente, a médio tempo ou a tempo longo, há muitos anos na frente. Então, queremos nos tornar, por exemplo, a maior empresa da cidade, ou a empresa maior do ramo, qualquer coisa que a empresa deseja, algo que seja possível, não pode ser algo muito distante também, algo que atenda aos critérios do que é a visão. Vamos aos valores. Os valores de um estabelecimento estão relacionados às motivações que a empresa atua ali no seu dia a dia. Os valores vão refletir as suas aspirações. Quais são os valores que a empresa defende, que a empresa preza no seu dia a dia? Foco. Aí algumas empresas colocam. Nossos valores, foco no bom relacionamento com o cliente. Um compromisso, ou seja, a gente não deixa passar o respeito. Compromisso e respeito. Nós temos um compromisso em manter o respeito, ou seja, sempre que o cliente procurar o estabelecimento vai estar sempre disposto a ouvir o que o cliente deseja falar. Então, respeitar o nosso consumidor, que é aquele sujeito que vai manter o negócio. Sem o consumidor, sem o cliente, não é possível que o estabelecimento continue. Então, se a empresa tiver essas coisas, missão, visão, valores, você faz uso, você pede e usa no seu relatório. Se não tiver, você pesquisa, faz pesquisa de como fazer, constrói um texto, constrói algo que atenda a isso e deixa lá no seu relatório. Se quiser disponibilizar para a empresa, se a empresa procurar, ela pode fazer uso do seu material, visão, missão e valores. Como fazermos, então, um histórico? Outro tópico que temos aqui. Já sabemos o que é o histórico da empresa e o que deve conter. É preciso, então, pensarmos como contar, como organizar as ideias. Então, aqui ele vai nos orientar
nos trazer elementos de como nós vamos organizar as nossas informações. Iniciando, vamos conhecer o nosso cliente. Aqui as pessoas às vezes se atrapalham assim, clientes, de modo geral, não. Clientes que são de fato o cliente da empresa. O cliente de fato da empresa nós chamamos de público-alvo. Se é um estabelecimento que trabalha para atender pessoas idosas, por exemplo, o público-alvo desse estabelecimento é uma pessoa idosa. Nada impede que outras pessoas mais jovens, pessoas adultas, os estabelecimentos sejam clientes do estabelecimento, mas o trabalho da empresa é voltado para esse público. Então, é esse público que mais usa o estabelecimento, que mais compra produtos, que mais se envolve na história desse estabelecimento. Então, é aqui que a empresa deve conhecer, ter clareza sobre o seu público, o público que mantém seu negócio funcionando. Então, como é que vamos fazer? Levantar informações, toquei aqui fora, vamos voltar. Levantar informações quanto ao seu público. Não é para a gente espionar as pessoas, não precisa espionar, mas a gente podemos traçar um perfil de como essas pessoas são, de quanto elas ganham, de como elas vivem e outras coisas que seja possível. Tornar então fácil a construção de uma identidade para posicionar a empresa e seus esforços de trabalho. Então, se a gente não conhece quem é nosso público, nós não sabemos como agradar aos nossos clientes. Então, no nosso relatório de estágio, vamos construir como é o perfil do público-alvo do estabelecimento que fizemos estágio. Podemos pensar, podemos pesquisar, podemos idealizar e durante o estágio ficar atento a isso. Alguns alunos falam assim, professor, no estágio não tem nada para fazer aqui, quanta coisa para fazer. Muitos alunos deixam o relatório para o final, mas o ideal é dar uma olhada logo no começo do estágio. Eu sempre disponibilizo o material de relatório de estágio para que o aluno faça uma leitura, saiba o que ele provavelmente vai escrever mais adiante e já exerça seu estágio atento aos detalhes que vai acontecer no seu dia a dia para depois você usar no seu relatório. Então vamos dar continuidade. Assim, podemos transmitir as ideias voltadas ao negócio com mais clareza. Se a gente não tem isso em mente, as nossas informações podem ficar confusas. Então vamos buscar facilitar a aproximação e a empatia da marca, ou seja, trabalhar a marca da instituição de modo que o cliente, a reciprocidade, o cliente receba bem a atuação da instituição. Considerando isso, então, podemos considerar de novo, definir o seu público como. Como vamos definir o nosso público? Vamos moldar qual é o gênero do nosso público. Vamos escrever nosso público, o volume maior de cliente do estabelecimento é de tal gênero. Qual é a idade dos nossos principais clientes? Então vamos escrever no papel para a gente conseguir organizar melhor. Quais são os hábitos? Às vezes parece o hábito um pouco sem sentido, mas se a gente observar, a gente encontra. Os clientes buscam frequentar o estabelecimento sempre de manhã, sempre de tarde, sempre no horário do almoço, constantemente no final da tarde, nós vamos percebendo coisas. Como os clientes preferem passar no estabelecimento sempre muito rápido, no caminho de fazer outras coisas, ou sempre com mais tempo, decidido ir lá resolver. Então, nós podemos perceber esses hábitos e trazer esses detalhes e usar no nosso relatório. As dores, então, são as dificuldades. Quais são as dificuldades que são visíveis para os nossos clientes, tanto quanto o nosso negócio, quanto para o ramo que está atuando aquela instituição. Então, quais são as coisas, as limitações, as dificuldades que os clientes têm? Será que a instituição pode contribuir de alguma forma com isso? É algo que podemos perceber. Construir uma percepção de localização dos clientes do estabelecimento. Eles residem em locais muito longe, residem em locais perto.
Então, tudo isso é interessante a gente visualizar. Questões sociais em que vivem. Então, aí a gente pode pesquisar sobre as políticas públicas, que é o que mais oferecem fatores sociais, e aí a gente busca esses elementos e a gente consegue trabalhar. São pessoas de tal forma, são pessoas que se caracterizam por tais elementos. Como também, há vários casos, esses clientes então têm crenças, se tiver, se for possível perceber. Se não, não tem como seguir em frente e buscar outras coisas. Seus comportamentos e outras coisas que são possíveis perceber desses clientes. Então aqui a gente constrói um perfil, constrói várias características, vários elementos dos nossos clientes, ou melhor, do cliente do estabelecimento. Quanto mais sabermos, quanto mais aprendermos sobre os clientes, melhor é para o estabelecimento para saber lidar com seus clientes. Desta forma, quando fazemos essa organização de ideias, é uma segmentação de público, nós teremos todas as ferramentas, todas as coisas para criar um bom relacionamento. Algo que vamos discutir, trabalhar e o cliente vai conseguir entender, o cliente vai conseguir perceber. Então, se a gente não tem esse conhecimento sobre o cliente pode se sentir estranho no estabelecimento e desejar não frequentar aquele negócio. Não é para a gente saber muito, saber de uma forma invasiva, não é isso, é ter uma ideia, ter uma clareza sobre o perfil do nosso cliente, sobre o perfil desses clientes. Uma história, um histórico que vamos contar, que vamos escrever, ela precisa ser verdadeira. Se não for verdadeira, as pessoas não se interessam a ler, não se interessam a conhecer, e até porque ninguém quer saber algo que é mentira. Se é mentira, normalmente não é para ser disseminado, não é para ser replicado e assim sucessivamente. A veracidade, ou seja, a verdade das informações que vamos construir, deve ser um compromisso de quem deseja contar ou escrever uma boa história. Não podemos fantasiar coisas que não existem. Podemos até mesmo acrescentar, construir alguns rodeios para tornar a história mais interessante para o leitor, para quem vai ler, mas sem exagerar, incentivando também a identificação da realidade com o seu público. Incrementar e trabalhar fatores de escrita que torne atrativo para o público da empresa, algo que a empresa e o cliente consiga se relacionar de forma positiva. Jamais devemos cometer o erro. Qual é o erro que não devemos cometer? Registrar uma coisa, algo que jamais aconteceu. Então não podemos inventar histórias fantasiosas. Devemos escrever o mais próximo da realidade possível. Se fizermos essa falha, se escrevermos algo que jamais aconteceu, isso pode ser contestado e criar uma disseminação de informação negativa e uma discussão muito ruim para o estabelecimento. Desta forma, vai existir um debate no qual a imagem do estabelecimento vai ficar seriamente prejudicada. Então, temos aqui, seriamente prejudicada. O que pode trazer, então, consequências que nós não podemos prever. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que as pessoas vão achar sobre essas mentiras, então pode acarretar em problemas muito sérios. Não devemos contar mentiras, resumindo o caso todinho. Vamos seguir, vamos dar ênfase aos serviços e aos produtos que o estabelecimento oferece. Vamos estar sempre lembrando que podemos evidenciar, trazer, escrever no histórico quais são então os produtos que o estabelecimento oferece, quais são os serviços, quais são as facilidades, as melhorias, e esclarecer para quem ler consiga identificar com facilidade
quais as soluções que vai contribuir para as pessoas e a sociedade, o grupo social de modo geral, a cidade, o bairro e etc. Então é isso que as pessoas querem, algo mais próximo da verdade. Vamos também falar sobre pessoas. Assim a gente deixa os elementos mais humanizados. Além de soluções, ou seja, o tipo de negócio, os produtos, os serviços, vamos buscar também falar das pessoas, aquelas pessoas que fortalecem muito o negócio, então que faz o negócio acontecer. Como a organização, como a instituição, consegue contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas que conseguiam ou que conseguem tanto contribuir com essa empresa. Não podemos perder de vista, vamos buscar aqui o que? A preservação da identidade das pessoas. Nós não devemos mencionar nomes. Tem relatório que às vezes eu pego para corrigir, tem o nome de fulano, geralmente eu sempre apago. Devemos preservar a ideia de a gente não dizer a pessoa. Podemos dizer função. O funcionário, a funcionária, fulano de tal, a pessoa que é responsável por isso, a pessoa que cuida de tal setor, mas a gente não devemos mencionar os nomes das pessoas, nem dizer, fulano de tal, salvo se respeitado todas aquelas outras questões de ética, que não é o nosso caso. Nós não vamos trabalhar isso no relatório, não vamos fazer um trabalho dando conta das questões éticas no sentido de conseguir autorização e autorização para isso e para aquilo. Não é o nosso caso, então a gente se atém a não oferecer a identidade das pessoas, que é algo privado, num trabalho, em algum documento, algo que fique escrito. Então vamos perceber aqui quais são os elementos que nós podemos trabalhar. Vamos usar uma construção de ideias que façam sentido, uma ideia lógica, para expressar a narrativa dos fatos. Vamos perceber o problema. Vamos construir o texto organizando ideias voltadas a um problema. Como é isso? Com o problema, as pessoas que vamos narrar vai superar seus obstáculos. Então vai ter um problema e esse problema vai ser superado. Então a gente indica o problema, indica o contexto, a situação e como a situação foi vencida. Quais as dificuldades que foram enfrentadas e como elas foram superadas. E assim torna interessante para as pessoas fazerem a leitura desse material. Vimos o problema, vamos ver o desejo. Quais são as motivações? O que motiva as pessoas a irem para lá todos os dias? E por que elas decidiram a manter esse negócio, a existir esse negócio? Abriu, deu certo, porque ainda continua. Então é algo que a gente pode manifestar, pode mostrar no nosso texto. O desejo do funcionário, o desejo das pessoas que iniciaram o negócio e etc. coisas, constrói a motivação das pessoas. Vejamos agora a mentoria. Quais pessoas ou então os recursos que vão conseguir ajudar a abertura do negócio? Como foi então para o negócio abrir? Sempre tem alguma história de como foi o negócio, nunca foi mágica. Às vezes, então, foi um sócio. O sócio tornou a coisa possível. Às vezes não foi o sócio, foi algo que os clientes decidiram contribuir. Foi uma história que foi vista e essa história foi trabalhada. Ou algo, uma formação técnica, coisas que aparecem. Então, o que subsidiou que o sonho tornasse possível? Podemos mencionar e discutir isso no relatório, no nosso texto. Planejamento. Quais foram as ações que as principais pessoas, ou seja, as pessoas que abriram o negócio, tiveram que adotar para conseguir fazer valer, conseguir tornar possível seu objetivo de abrir o negócio?
e o que os clientes desse negócio poderão fazer para encontrar as soluções que os clientes precisam, que essa empresa oferece, algo que podemos fazer. Então, como esse estabelecimento planeja, ou como esse estabelecimento oferece para os clientes as soluções que eles precisam. Os clientes, geralmente, a perspectiva é de que um negócio venha a atender as necessidades que os clientes possuam. Algo que é muito interessante, que muitas pessoas gostam de ouvir quando a gente conta uma história, é o sucesso e o fracasso. E principalmente como o fracasso é superado, as dificuldades, as limitações. Então vamos buscar mencionar de forma sucinta, de forma simples, de forma que não seja muito aprofundado. Quais são as conquistas ou quais foram? Que quando a gente exagera um pouco, as pessoas que estão lendo ou ouvindo têm uma sensação de exagero, uma sensação de que aquilo não parece ser tão realista. Então, quais as dificuldades que já aconteceram ou poderão acontecer em diante? Então, a gente pode trabalhar esse material, pode construir isso. Um ponto fraco que percebemos foram tal coisa. Um ponto forte que percebemos foram tal coisa. E aí, se você estudou um curso técnico, espera-se que você já tenha estudado, por exemplo, a matriz SWOT. Na matriz SWOT, você aprende a indicar os pontos fortes e os pontos fracos das questões internas e das questões externas. Você pode fazer uso dessa ferramenta para lhe auxiliar a construir esse texto. Não precisa ser pragmático, seguindo a orientação da ferramenta, mas a ideia pode lhe subsidiar você a construir esse texto, essas ideias. Por fim, então, é interessante que quaisquer instituição tenha uma página na internet. Isso é o website. Uma página na internet. Para quê? Para que seja possível, de forma fácil, que os clientes encontrem o estabelecimento. Então, se a instituição que você está fazendo estágio não tem, é algo que você pode mencionar no relatório de estágio e talvez durante o estágio, em algum momento, mencionar para a instituição, para alguém que trabalha lá, ou perguntar se não seria interessante, então, a construção de uma página, pode ser alguma página de rede social, algo bastante simples, não precisa ser nada complicado, para que os clientes, e hoje é muito comum com o uso da internet disseminada, os clientes pesquisem sobre aquele negócio em alguma página eletrônica e consiga encontrar, consiga ter o endereço, consiga ter o telefone de contato e aí encontrar o estabelecimento. Então, quanto a esse tópico, isso é tudo. Acredito que tenha dado conta do que vocês precisam para construir um relatório e vamos construir esse tópico aí com facilidade. Até mais.